Graça e paz abundantes da parte de Deus sobre a vida de cada um de vocês, hoje e sempre. Que Deus esteja abençoando de uma maneira abundante, sobejante, como somente Ele sabe e pode fazer, a vida de vocês, suas famílias, seus negócios, suas histórias, as jornadas tão diferentes de cada um de nós. Que Deus esteja nesses caminhos que cada um de nós tem trilhado. Eu quero compartilhar um breve texto com você hoje, que está no livro de 1 João, capítulo 2. Primeira carta de João a crentes da Ásia, das mais diferentes idades. Ele não escreveu essa primeira, segunda e terceira carta especificamente para um grupo, mas para todos os crentes da região, compartilhando com aqueles irmãos muito da sua experiência como apóstolo amado de Jesus e tentando traduzir para os de sua época e para aqueles que vieram após Jesus, um pouco daquilo que ele vivenciou com Jesus enquanto esteve em sua presença. Primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 15, diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não é raro nós encontrarmos pessoas que julgam as questões de mundanidade nas nossas vidas como sendo especialmente, ou quem sabe até exclusivamente, as práticas da nossa conduta externa. E tais pessoas que se preocupam em avaliar a nossa mundanidade, elas observam apenas aquilo que nós fazemos externamente. Elas ficam observando os lugares que frequentamos, elas ficam observando as atividades de que desfrutamos, mas isso não abrange a questão mais ampla ou mais plena da mundanidade no coração de um crente, da mundanidade no coração de alguém que diz que ama a Deus, que crê em Jesus Cristo e que quer viver a sua vida para a glória e para a honra dele. Porque eu preciso dizer a você que a mundanidade, ela tem como fonte de origem o coração. E essa mundanidade que se inicia no coração, ela se caracteriza por 3 atitudes. E a primeira delas é desejos da carne. No verso 15 e no verso 16 diz assim: pois tudo que há no mundo, em primeiro lugar, a cobiça da carne. E o que é a cobiça da carne? São os desejos da carne. É o afã pela satisfação dos desejos físicos. É a busca intensa, disciplinada, objetiva, determinada de ter os seus prazeres físicos satisfeitos de alguma maneira. Daí, João está dizendo assim: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, o afã de procurar satisfazer os desejos físicos, o afã de procurar satisfazer os desejos da natureza pecaminosa, a firme determinação de querer atender aquilo que eu anelo, que eu desejo, que eu quero para mim. João está dizendo aos crentes a quem ele escreveu suas cartas: cuidado com essa prática, porque isso é marca de quem ama o mundo sem Deus. A segunda marca de alguém que ama o mundo está no verso 16, fala sobre cobiça dos olhos. E cobiça dos olhos tem a ver com desejo e com a acumulação de coisas.
desejar, cobiçar, anelar, ansiar por aquilo que não temos e desejar no coração obter aquilo de qualquer forma, a qualquer preço, não importando a circunstância que porventura nós venhamos a passar. João então nos ensina, a mim e a você, de que essa é outra marca de quem ama o mundo: ser alguém cobiçoso de olhos, ser alguém que vive a vida com intenso desejo no coração de obter coisas, acumulando-as, como que numa compreensão, como que numa convicção de que as obtendo e as tendo, encontrará nisso, portanto, encontrará nelas razão, significado, relevância para a vida na vida. João então também nos fala agora de uma terceira marca. Primeiro, a cobiça da carne. Segundo, a cobiça dos olhos. E por fim, ele nos fala sobre a ostentação dos bens. E ostentar bens seria como que vangloriar-se de uma maneira obsessiva com o nível social ou a importância econômica ou socioeconômica que você hoje desfruta. Essa marca de ostentar bens significa ter uma postura que faz com que você se sinta diferenciado em relação aos que menos têm que você. Faz com que você se sinta alguém maior do que aqueles que têm menos economicamente, socialmente que você tem. Faça com que você se sinta num pedestal ou num patamar mais elevado, produzindo no seu coração uma postura de arrogância, de vanglória, de opulência, de orgulho, de altivez. O que João está dizendo para nós hoje é que essas marcas são marcas de gente mundana. São os mundanos, são aqueles sem Deus que se comportam assim. Deixe-me lembrar. Primeira marca, cobiça da carne. Apetites físicos, desejos do corpo, desejos do coração, que ele fará de tudo para atender. A cobiça dos olhos, o afã, o desejo de obter coisas e acumulá-las, entendendo que nessa postura eles encontrarão segurança, paz e relevância para as suas vidas. E a terceira marca, a marca da vanglória, tem a ver com a ostentação dos bens, tem a ver com a postura de apostar nas coisas que você já conseguiu conquistar nessa vida, com o patrimônio que você já conseguiu construir, toda a sua segurança, todo o seu refúgio, todo o seu bem-estar. João está dizendo para você e para mim que gente que se comporta assim é gente que não provém do Pai, mas de um mundo que é anti-Deus, de um mundo que ignora Deus, de um mundo que não considera a existência de Deus, muito menos os valores morais e éticos por Ele criados para a bênção de todos aqueles que nele creem. João está dizendo, não amem o mundo. Não amem o mundo com essa postura. Não ame o mundo, porque se você amar o mundo, o amor do Pai não pode estar em você, porque o amor de Deus e o amor do mundo são coisas distintas. Nós não podemos compartilhar o nosso coração dizendo que amamos a Deus e mantendo no coração, ou mantendo nesse coração que diz amar a Deus, atitudes de alguém que ama o mundo, como cobiçar a carne, como cobiçar pelos olhos e como também ostentar com a boa condição socioeconômica que Deus lhe deu. A Bíblia diz no verso 17, que o mundo e essa cobiça, que o mundo e essa prática passam.
mas que aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Deixe-me lhe falar de duas coisas curiosas sobre esses aspectos que eu falei para você há pouco. Esses mesmos aspectos, cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens, foram as três estratégias usadas por Satanás para levar Adão e Eva ao pecado, no que conseguiram, e para levar Jesus, depois de 40 dias, sem comer, no deserto, para também pecar, no que não conseguiram. A mesma estratégia. A sedução do diabo foi propondo para Adão e Eva e para Jesus Cristo aquilo que os seus corpos desejavam, aquilo que os seus olhos poderiam cobiçar e aquilo que uma boa condição, um bom status socioeconômico poderia proporcionar. Adão e Eva não conseguiram suportar e foram seduzidos por Satanás e pecaram e cederam. Mas Jesus não. Jesus resistiu ao diabo com todas as propostas que ele fez nessas marcas que eu compartilhei com você. Jesus resistiu a ele, confrontando-o com a própria palavra de Deus para cada item que ele apresentava, como sendo muito vantajoso para Jesus se Jesus se rendesse às propostas sedutoras que ele fazia. Deus valoriza o domínio próprio. Deus valoriza um espírito generoso. E Deus valoriza um serviço humilde. Em vez da cobiça da carne, em vez de você desejar aquilo que é apetite para o seu coração e para a sua alma, e você achar que precisa obter aquilo para atender seus desejos, a teologia bíblica reformada fala de outra coisa. Em contraste a isso, ela fala de você e eu termos domínio próprio e mortificarmos, ou seja, anularmos, ou seja, arrefecermos todo esse ímpeto carnal que permanece em nós por causa de uma natureza pecaminosa que só será extirpada da gente quando chegarmos à presença de Deus como seres glorificados, com uma natureza agora incorruptível que não mais conhecerá pecado por toda a eternidade. Daí, enquanto o mundo estimula você e eu a darmos vazão aos nossos prazeres e desejos, a Bíblia nos manda dominar os prazeres e desejos. Em vez da cobiça da carne, a palavra de Deus realça a aqueles que amam a Deus que dominem os seus impulsos, que dominem os seus desejos. Enquanto o mundo valoriza a cobiça dos olhos, a Bíblia nos incita, nos anima, nos encoraja a ter um espírito generoso, a não ter um espírito que acumula, a não ter um espírito patrimonialista, mas a ter um espírito altruísta que, por amor ao outro, compartilha, divide aquilo que Deus nos tem dado por sua graça e por sua misericórdia, por meio do trabalho que Ele nos tem concedido. Por fim, para se contrapor à terceira marca de gente mundana, que é a ostentação de bens e vangloriar-se com aquilo que já conseguiu e achar-se superior aos outros por ter mais recursos que alguns têm, a Bíblia chama a uma outra postura àqueles que amam a Deus. A Bíblia os chama para que tenham um serviço humilde, para que eles compreendam que tudo que eles receberam, Deus lhes deu para que eles dividam com outros, para que eles socorram os necessitados, para que eles acudam àqueles que têm menos do que eles possuem. Eu quero encerrar essa palavra advertindo você de que é possível dar a impressão de que evitamos os prazeres mundanos, de que não fazemos aquilo nem aquilo, de que fugimos daquela prática ou daquela outra. É possível a gente dar a impressão de que estamos evitando tais coisas.
enquanto ainda aninhamos no coração, enquanto ainda acolhemos no coração, enquanto ainda cultivamos no coração atitudes mundanas. É como se aquelas manifestações de gente mundana a gente conseguisse não exteriorizar, mas albergar, mas conter, mas acumular, mas hospedar, mas aninhar. E não é isso que o amor de Deus nos chama para praticar. É possível, como Jesus, nós amarmos os pecadores e passarmos tempo com eles, enquanto nós mantemos os valores do reino de Deus em nosso testemunho prático. O que é que tem sido mais importante para você? O que é que tem sido mais relevante para você na sua conduta, na sua prática diária? Sua conduta tem refletido os valores do mundo? Cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens? Ou o seu testemunho tem manifestado os valores do reino de Deus? Domínio próprio sobre as manifestações da carne, um espírito generoso em vez de um espírito acumulador compulsivo, e um serviço humilde em vez de ostentar para humilhar, em vez de ostentar para menosprezar o outro. Eu desejo que você pare logo após essa palavra para refletir sobre isso, para olhar para o seu coração, não para o coração dos outros, mas para o seu coração, e pedir que Deus encha você com o seu imenso amor, com a sua imensa graça, que Deus te inunde com a sua misericórdia e com a sua bondade, e faça você compreender que quando no seu coração ou no meu coração há um forte afeto pelas coisas materiais, é difícil nós acreditarmos numa pessoa que assim se comporta, que ela ama a Deus e não ao mundo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te inunde com Ele, e que à medida que Ele te inunde com Ele, Ele te esvazie do mundo e te encha dele. Ele te inunde dele e te esvazie do que não pertence a Ele. Que Ele te dê novos valores, novos conceitos, novos princípios, novas motivações. Porque quem está em Cristo é uma nova pessoa, é uma nova mente, cultiva novos valores. Mas se alguém diz estar em Cristo, mas continua aninhando no coração ou desejando no coração aquilo que na velha vida ou na velha natureza praticava, de fato ainda não teve um encontro pessoal e transformador com Cristo. E eu espero que não seja você essa pessoa. Por isso, avalie seu coração, analise o seu coração e veja que valores você tem priorizado, cultivado e buscado. Valores do mundo ou valores do reino de Deus? Graça e paz abundantes sobre sua vida. Amém, querido.